Fala, minha gente, iniciando aqui mais um episódio do Osso Podcast. E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa muito especial, Mário Ferreira Campos Filho, que é presidente executivo da CIAMIG, Bioenergia Brasil, economista e relações governamentais. Seja muito bem-vindo, Mário. Muito obrigado, André, pelo convite. Mário, primeiramente gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, né? Eu sei que a sua agenda aí é bem puxada. E eu começo querendo saber de você. Você começou como estagiário na CIAMIG, passou pela superintendência e chegou aí à presidência. Que aprendizado dessa caminhada você considera mais marcante? Bom, eu sou um mineiro, né, mineiro da capital, muito longe da realidade do agro, né, da realidade da agroindústria. E eu brinco, né, que até os meus 20 e poucos anos, a única cana-de-açúcar que eu tinha visto na minha vida era que meu pai plantava lá na horta lá de casa. E, de fato, assim, eu não tinha muito convivência. E como estudante de economia na Universidade Federal de Minas Gerais, eu tive a oportunidade de conhecer a CIAMIG e ser convidado para a gente, né, poder fazer parte do time ali como estagiário. E ali naquele momento abriu-se o mundo para mim, né? E isso foi em março do ano de 2003. E eu lembro até hoje porque março do ano de 2003 foi o lançamento do primeiro veículo flex no Brasil, o primeiro veículo bicombustível no Brasil, que foi um marco na nossa trajetória e aí de utilização de biocombustíveis no país. E aí eu tive a oportunidade de estudar muito tema, de algo novo. Eu lembro na época que a gente tinha pouca coisa publicada sobre açúcar, sobre etanol, e fazer parte um pouco dessa trajetória de construção, né? Hoje a gente vê o setor muito forte, o setor presente e com muita gente boa querendo estudar e entrar dentro do setor. E é claro, a gente fica muito feliz de ter participado um pouco disso, né? E eu tenho como um desafio também motivar os jovens, né, a entrar cada vez mais nesse segmento, a estudar o agro, realmente esse segmento que é muito importante para a nossa economia. E dessa forma a gente foi fazendo a nossa trajetória, né? Primeiro como técnico e depois entrando nessa parte mais institucional, de liderança. E é claro, sempre estudando muito, né? Eu sou um curioso nato e isso foi muito importante. Agora, é, eu vejo, escuto o seu sotaque, Andréia. Eu lembro dos meus grandes professores. Eu tive grandes professores nordestinos, Que tá? legal. O setor em Minas Gerais, onde, né, a gente desenvolveu, hoje a gente tem a felicidade também de ser uma liderança nacional, mas em Minas Gerais a gente teve a presença muito forte, principalmente das empresas de Alagoas, né? Então, as usinas de algumas famílias importantes dentro do setor, e são todos assim um pouco, cada um dentro da sua possibilidade e perspectiva, né? Teve um pouco da formação do Mário Campos como líder, né? E eu acho que é isso que faz com que a gente consiga fazer um trabalho importante hoje. Que maravilha, Mário. E você é um defensor aí, representa muito bem o setor, né, diante das autoridades, diante dos setores que realmente trazem aí esse, esse incentivo e esse crescimento. E como foi o desafio de transitar da área técnica para a área de liderança, Mário? Bom, carro apertado que anda, né? As oportunidades vão surgindo para nós e a gente vai agarrando, né? Dentro de uma transição, dentro da CIAMIG, eu tive a oportunidade de ir para a liderança. E aí, novamente, né? Se a gente não tiver uma base muito sólida e o apoio, né, das empresas que formam uma associação, isso não funciona. E a partir daquele momento, quando a gente vai para a liderança, eu passei também a estudar como é que a gente deve fazer uma relação mais proveitosa entre o privado e o público. E aí eu fui estudar relações de governo, fiz parte da primeira turma, né, do Brasil,
que formação de relações governamentais. Hoje, inclusive, André, eu dou aula sobre isso para cursos de formação de conselheiros, e é muito interessante ver a receptividade, né, de grupos que estarão ali formando estratégias empresariais, dessa percepção do quanto que a gente pode melhorar cada vez mais. E foi muito, muito importante esse tipo de percepção, porque a gente vai se diferenciando, porque a gente traz da parte técnica o planejamento, a organização. Se precisar também, a gente senta na frente do computador e faz a parte técnica também, porque essa é a nossa origem. Agora, quando você vai para a área institucional, né, é muito importante você ter governança, fazer parte, trazer, no caso de associação de classe, que é o que a gente faz, trazer a base para dentro da estrutura, né, colocar eles como parte do processo, né? Não pode ser uma figura única, onde você toma decisão, você elabora, toma decisão e depois só presta conta ou pede o recurso financeiro. É importante que todos fazem parte. E a gente tem felicidade de participar de um setor que vê interesse nesse processo, né? Então, assim, foi mais tranquilo por causa disso. E hoje a gente tem uma experiência muito boa para levar os desafios do setor e como objetivo as soluções desses desafios. Todo mundo caminha de mãos dadas, né? Sem E acaba dúvida. envolvendo a todos ali, Unidos somos mais fortes. com certeza. E Mário, hoje, quais são os desafios para o produtor de açúcar, etanol e bioeletricidade? Olha, bom, são diversos desafios, também diversas oportunidades. A gente vê um setor muito dinâmico, né? Um setor que tem uma característica muito interessante de agregação da porteira para dentro, de troca de informações, troca de benchmark, muitas áreas, área de RH, agrícola, industrial, ou seja, a gente troca muita informação daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, para que os erros não sejam repetidos, os acertos sejam potencializados. E também a gente observa que existe muita conversa para pesquisa. Nós não temos vocação para pesquisa, infelizmente, dentro do setor. Eu vejo muitos outros setores, isso é até um desafio para a gente, um dos desafios da gente criar essa cultura do incentivo à pesquisa, desenvolvimento. A gente é muito comprador de tecnologia, né? Então, esse é um dos desafios que a gente tem. E, claro, dentro do nosso segmento, a principal questão é a questão agrícola, né? Se você é bom na área agrícola, a chance de ter um êxito, ter um resultado expressivo é muito maior do que se você for, né, ruim na área agrícola. Então, o desafio está ali da porteira para dentro, né? A indústria é importante, mas a indústria são questões não mais fáceis, mas questões mais, diria mais democrática. A gente sabe para onde ir, às vezes falta recurso para fazer aquela modificação, mas você sabe o que você tem que fazer. A área agrícola assim, as incertezas são muito maiores, né? A gente lida com clima, a gente lida com variações climáticas, né? A gente lida com um período muito longo, onde você tem que esperar, por exemplo, a cana-de-açúcar crescer, cuidar dela, depois o corte, o carregamento, o transporte, o processamento. Então, muitas variações de qualidades, escolha de matéria-prima, relação, né? Eu falo que um dos desafios do setor é a gestão de terras, né? Porque existem vários modelos de negócio, então essa relação com quem tem a propriedade da terra, com fornecedores de cana, com parceiros agrícolas. Então tem muitos desafios, né, dentro dessa área agrícola. Agora também tem muita oportunidade, porque a tecnologia está aí. Hoje a gente fala e discute muito, por exemplo, inteligência artificial, a IA entrando forte dentro do setor. E eu vejo aí muitos empresários com a cabeça aberta, né, para poder pensar de como isso pode agregar, outros ainda muito longe desse processo, mas o fato é que ela está aí, que ela pode ser utilizada. Mas no campo a gente vê muitas possibilidades, muita coisa interessante, né? E aí quando a gente vai para a porteira para fora, é o desafio de agregar valor naquilo que a gente produz, né? No etanol, então a gente conseguiu nos últimos anos criar o conceito ambiental, transformar numa política pública que é o Renova Bio, quantificar individualmente qual que é a pegada de carbono de cada um,
E isso foi muito importante para criar o conceito da descarbonização. Eu comento muito que o mindset do setor sobre a questão da criação, da agregação de valor pelo lado ambiental mudou muito nos últimos Muito, anos, bastante. e o RenovaBio foi importante. Então a gente tem esse desafio de agregação de valor, de continuar a ser relevante no mercado de açúcar. O Brasil é um maior produtor, um maior exportador, e isso gera também desafios. Eu comento, quem pensava que a gente poderia exportar 35 milhões de toneladas de açúcar, como exportamos no ano 2024, pensando em toda a infraestrutura logística que nós tínhamos, e foi possível, né? E hoje a gente até é um pouco mais eficiente, bem mais eficiente. Mudou Estruturas, bastante, né? exato, estruturas foram criadas, a própria logística foi muito otimizada, né? Então, a gente tem hoje muitas potencialidades, né? Então, e no etanol, a gente hoje, no segmento do etanol a partir de cana, a gente viu a concorrência do etanol a partir do milho. Eu falo, etanol é um só, né? É a Aham. mesma molécula, mas você tem duas formas hoje no Brasil de produzir. Ou produz através de cana ou através dos grãos, né? Sim. Principalmente o milho. Então a gente vê, um desafio aí de você equacionar, o quanto de oferta nós vamos ter com relação à demanda, o conceito da cana da entre-safra, né? O que era muito comum, no passado, de estocar na safra, vender na entre-safra, com a questão do milho que funciona o ano todo, mudou muito. Então, você tem desafios na comercialização, desafio da gerenciamento de risco dessa comercialização. Açúcar é um produto internacional, né, uma commodity. E quem sabe no futuro a gente vai estar falando de etanol para outras coisas, né? Que nós vamos ter Sim, oportunidade aqui de falar um pouco sobre isso. com certeza. E vem muita coisa boa, né, Mário? É, ô Mário, e o açúcar e o etanol, ele sempre tem aí uma oscilação de preço, né? É um desafio aí. E a gente teve agora um momento, um período bom, né, de preço. As usinas aproveitaram isso. E qual a tua visão daqui para frente? Vamos lá. Os últimos anos nós tivemos bons momentos, né, para o açúcar, né? Um ciclo até um pouco longo, fora do comum do que a gente estava observando. Mas foi um ciclo muito aproveitado pelas empresas, com a maximização da produção de açúcar, com investimentos em cristalização, com destilarias autônomas que tiveram a possibilidade de construir suas fábricas de açúcar anexas. Então, isso foi muito importante para essa transformação. E o ciclo de commodity, a gente está acostumado, são ciclos de altas e ciclos de baixa, né? E claro, como a produção respondeu a essa indução que estava tendo no mercado, esse indicativo, agora precisa equalizar, né, essa capacidade de produção alta, e essa efetiva produção, com a oferta, né, desculpa, com a demanda. E a gente vê, por exemplo, a demanda ainda cresce no mundo, né, por mais que muitas pessoas, individualmente tenham reduzido seu consumo de açúcar, ou vê ali dentro do seu grupo familiar ou do seu grupo de amigos, e reduzindo, mas assim, no mundo ainda tem muitas regiões onde você tem déficit de caloria, né, e a renda também baixa, e com o crescimento da renda você entra com um produto industrializado e acaba que o açúcar é um componente importante. Aliás, o açúcar tem uma importância enorme para a indústria alimentícia mundial, principalmente para sólidas, né? Sim. A gente observa, por exemplo, em bebidas, que você tem outras variantes, né? Outros concorrentes, como xarope de milho, e os adoçantes entrando muito forte em substituição. Mas, principalmente, né, em alimentos mesmo, mercados sólidos, massas, bolos, biscoitos, etc. A importância do açúcar é muito grande para todo o processo produtivo, e você não tem substituto. Então, o açúcar é extremamente importante para esse processo, né? E está continuando crescendo, a taxas menores, é verdade, mas ele continua crescendo. Então, assim, tem muita oportunidade para o açúcar. E no caso do etanol, aí é um mundo que se abre, né? Eu brinco que não é brinco, eu falo que nós estamos entre uma super oferta e uma super demanda. Por que uma super oferta, né? Porque a gente provavelmente na safra do ano que vem nós vamos ter
uma recuperação da cana-de-açúcar, e isso vai trazer mais produção. E o etanol a partir do milho não para de crescer. E aí o desafio é encontrar esse equilíbrio, né, entre os dois lados. E esses desequilíbrios entre oferta e demanda, independente do mercado, que traz as flutuações, Sim, né, que traz as flutuações de preços que você citou na sua pergunta, né? No caso do açúcar, você tem uma forma mais adequada de gerenciar, um mercado futuro consistente, onde você consegue mais previsibilidade. E no caso do etanol, é o desafio de sempre, né? De trazer algum tipo de mecanismo que possa trazer maior previsibilidade em termos de receita, né, para quem produz o produto. você participou recentemente de um evento eh, do setor agro que foi feito pela Datagro, onde participou de um painel sobre o biocombustível. Qual que é, na sua visão, a nova rota, a rota de mercado para esse É uma biocombustível? excelente pergunta. Primeiro, é importante, né, como diz o agro ficando pop. E a gente, talvez alguns anos atrás, fala que você participou de um festival do agro, É, né? é. Então, acho que a Datago foi muito feliz em desenvolver o projeto GAF, né? Que já teve algumas edições, Foi bem em grande, especial o né? Festival 2, né? Já Isso. teve dois, e espero que a gente consiga permanecer com esse grande encontro do agro nos próximos anos. Bom, dentro dessa ideia do gerenciamento da demanda, né, que eu chamo da possibilidade da superdemanda, a gente vive hoje um mundo que procura alguma forma de descarbonizar a economia. Descarbonizar porque, independente, né, de algumas visões individuais, nós estamos vivendo variações climáticas muito fortes, né? Sim. Nós que somos da agricultura, a gente observa isso. No ano 2024, 180 dias Sem chu sem chuva, na questão dos incêndios, que acaba, né, nesse período do prejudicou ano, período de bastante. agosto, setembro, muito vento, período seco, e a gente tem que conviver com essa questão. Então a gente tem visto isso. Inclusive o próprio setor tem reagido com investimento em irrigação que busca minimizar os efeitos desse processo. Sim. Então a gente tem muita possibilidade, né, dentro do futuro do etanol. O etanol tem muita coisa que ele pode ser usado desse mundo de procurar algo que possa descarbonizar. E procurar aquilo que possa descarbonizar, ele tem um grande desafio, porque você vai substituir um produto que é fóssil por um produto que não é fóssil, mas a questão econômica sempre é algo importante. O etanol tem a facilidade de ser um produto que consegue concorrer de forma econômica com seu substituto fóssil. É, e é claro, você precisa de escala para esse Sim. processo, né? Então, a história do etanol no Brasil é uma história muito bonita porque ela vem nessa esteira da substituição do fóssil com competitividade. Então, se você pega, por exemplo, 1 litro de etanol hoje, ele é mais barato quando comparado com gasolina. Sim. Então, quando a gente agora, recentemente, aumentamos a mistura de anido na gasolina para 30%, você tem um efeito de redução do preço da gasolina na bomba, né? Então, mostra quanto a gente é competitivo. E aí, esse desafio, primeiro, internamente, né? Nós temos um Brasil país de dimensão continental, é, basicamente aí 85% do etanol hidratado consumido no Brasil está nos principais estados aqui da nossa região, que a gente chama de Centro-Sul, né? São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, um pouco no Paraná. E o nosso desafio é tornar o etanol um etanol nacional, né? Um produto nacional, não só na questão da demanda, mas também na questão da produção, né? Então a gente está observando a produção de etanol de grãos ocupando regiões onde a gente não observava a produção pujante, considerável de produto. Vou dar um exemplo de alguns estados do Nordeste, como Maranhão, Bahia, Bahia vai receber um grande investimento agora, o Maranhão já recebeu um grande investimento. Rio Grande do Sul praticamente não tinha produção de etanol e vai ter também etanol. Então, assim, a produção está ocupando o Brasil e a demanda precisa vir, né? E a Sim. demanda precisa ser, né? Então a gente tem observado e trabalhado para que essa demanda possa vir também de uma forma muito consistente no mercado interno. E aí quando a gente olha o mercado externo,
nosso desafio é mostrar para o mundo que aquele modelo que nós adotamos aqui, o modelo de blend, né, um modelo de mistura de etanol na gasolina, pode ser observado por outros países. Dá um exemplo aqui da Índia. A Índia, há 5 anos atrás, uma mistura muito pequena de etanol na gasolina, praticamente inexistente. Cria-se um programa, hoje já mistura 20% de etanol na gasolina. Então, assim, muda bastante. O próprio Estados Unidos também é um exemplo disso. Hoje eles têm lá a mistura de 10, estão lutando lá para ir para 15. Inclusive, isso resolveria toda a pressão americana para exportar etanol para o Brasil. Então, a gente tem essa coisa do blend, né, que pode ser uma oportunidade para muitos lugares. A gente acredita muito no mercado do Japão. O Japão anunciou recentemente um aumento para 10% da mistura. Que legal. E quem sabe no futuro para 20%. Então a gente tem muitas oportunidades de blend. E aí o mundo se abre, porque a gente sai da mobilidade terrestre e vai para outras mobilidades, né? O que é Porque muito bom. o setor de transporte inteiro precisa descarbonizar. Então, o Sim. setor de transporte aéreo, eles têm um acordo, que é um acordo da utilização do SAF, né, que é o combustível de aviação sustentável, onde o etanol pode ser uma rota de produção, né, e tem o marítimo, que também tem um desafio muito grande, onde o etanol pode ser uma rota, seja para a produção do e-metanol, ou seja, mesmo para utilização em motores, diria, motores flex, né, etanol, metanol, dentro dos navios. Então, assim, tem muitas oportunidades para a gente poder trabalhar. E, por fim, a gente tem também a possibilidade do mercado de hidrogênio, né? Eu falo que o etanol é um cacho de hidrogênio, e muito se fala de hidrogênio de baixa emissão, e o etanol tem essa possibilidade grande, né? Fora as oportunidades que não envolvem o etanol de forma direta, mas envolve de forma indireta, que é o caso do biogás, do biometano, né? O setor tem o maior potencial de produção de biogás e biometano a partir de subprodutos da produção de etanol, como a vinhaça e a torta de filtro, né? Então, ou seja, nós estamos, no caso, a vinhaça, o subproduto do etanol, a torta de filtro é da filtragem do caldo, mas a gente tem por isso que eu falei que de forma também indireta, porque você precisa da vinhaça, e para ter vinhaça precisa do etanol. Então, também tem algum tipo de relação, né? Etanol com o biogás e biometano. Que bacana. E esse ano é um marco para o setor, porque a gente tem aí 100 anos de etanol, né, no Brasil, que começou inclusive no Nordeste, né, numa usina no interior, e os 50 anos do Proálcool. Como que você vê essa relação? Veja, quando a gente fala que hoje a gente tem a capacidade de substituir 45%, 46% de toda a gasolina do Brasil por etanol, isso não nasceu ontem, né? Não tem poucos anos. Isso tem uma história por trás, uma história feita por muitos desbravadores, né, desse mercado. E essa história começa há 100 anos atrás, né, na usina Serra Grande, no interior de Alagoas, no interior da sua Alagoas. E foi uma história realmente, né, pensar que lá atrás, olha, vamos, né, dentro do contexto da produção açucareira, você tem ali um resíduo da produção açucareira, que era o melaço, vão produzir etanol, da produção do etanol, na época ainda chamada de álcool, né, da produção do álcool na época, olha, vamos utilizar os veículos, a gente tem alguns veículos aqui, na época, inclusive, eram poucos veículos, né, que a gente tinha no Brasil, né? Era uma história automobilística que ainda estava se construindo, né, dentro do nosso país, na década de 20 do século passado. Então a gente teve essa felicidade, né, de lá atrás algumas pessoas importantes terem essa ideia, né? E depois o Proálcool já é a construção de uma coisa mais consolidada, de uma política pública, uma definição de política pública a partir do qual você define mandatos de mistura, e numa segunda fase do Proálcool você tem aquilo que realmente revoluciona o etanol na substituição da gasolina no Brasil, que é o veículo que pode ser abastecido exclusivamente com etanol, né, que é lançado em 1979
e aí se torna realmente algo importante dentro do país. E como eu comentei, dentro da minha história pessoal, em março de 2003 é lançado o primeiro carro flex fuel no Brasil, um carro bicombustível, que hoje já representa 85%. E aí nós temos hoje, pensando na perspectiva do etanol, todos os desafios de conciliar, né, essa transformação da indústria automobilística recente, que também tem a ver com a questão da descarbonização, de conciliar o uso do etanol com essas tecnologias mais novas, como a eletrificação dos motores. E a gente tem uma definição muito clara. A gente precisa participar do processo. O Brasil precisa ser relevante. Nós temos uma população alta, um mercado potencial muito grande para automóveis, e a gente né, um grande produtor de biocombustíveis e também é um grande produtor de petróleo, um grande produtor de gasolina. E nós temos que aliar as duas coisas. Motor elétrico, que de fato é mais eficiente que a combustão na transformação energética, aliar com motor a combustão para entregar para o consumidor algo mais eficiente, uma experiência muito interessante de dirigir, né? E que ele, obviamente, também tem com elétrico puro, mas uma experiência que agregue muito mais valor para o Brasil. Então a gente acredita muito, tem uma crença muito firme de que a melhor rota para o Brasil é o veículo híbrido, né? O veículo híbrido que alia essas duas coisas. E a gente tem certeza que o caminho do Brasil vai ser isso, para a promoção da nossa indústria nacional, para a promoção do nosso agro nacional e para a geração de cada vez mais valor, entregando uma excelente experiência para o motorista, o proprietário, para o consumidor brasileiro. Maravilha. E como você enxerga o Brasil a respeito da nova mobilidade sustentável? Então, não, um pouco disso que eu comentei, mas ela vai muito além disso, né? Porque quando a gente fala em mobilidade, a gente está falando não só dos veículos leves, né? Que são os automóveis, as motocicletas, mas a gente também a gente precisa ver sobre a perspectiva dos pesados. Isso. E sobre o sistema, né? Dos veículos pesados, é muito mais difícil essa descarbonização, porque são motores, como o próprio nome diz, né, na estrutura de pesados é mais complexa essa substituição, mas dentro do nosso sistema a gente também tem soluções. Primeiro que a gente observa hoje, dentro dessa possibilidade de novos usos para o etanol, o etanol entrando em máquinas agrícolas, então tratores, colhedoras, em estruturas agrícolas, né? Ou seja, a gente pode agregar ainda mais valor ao nosso produto dessa forma. Que maravilha. E novamente, e também entrando no transporte de produtos, né? Então a gente observa assim, sistemas de produção com compromissos internacionais, empresas brasileiras que atuam no mercado internacional, já pensando em formas de utilização do etanol na sua frota, seja de leves ou de pesados, né? A gente vê também sistema público também, o setor público também fazendo esse direcionamento. Tem, por exemplo, uma informação muito interessante, né? O governo do estado de Minas Gerais, um trabalho que nós desenvolvemos lá, adotou o etanol como seu combustível oficial. Então, todos os veículos, né, que são comprados, esses veículos são flex e na escolha do combustível é utilizado o etanol, né? Então, a gente realmente faz toda essa questão. E a própria utilização do biogás do biometano, né? Recentemente nós tivemos aí um anúncio por parte da Prefeitura da cidade de São Paulo, da compra de mais de centena, eu acho que mais de milhares também, se não me engano, mais de 2.000 ônibus a biometano, né? E o que acontece em São Paulo é um exemplo para o restante do país, né? Tem um reflexo grande, então acho que isso vai dar escala para a produção de veículos biometano, que pode ser uma oportunidade. Eu falo que é o quarto produto do setor, né? O biometano é o quarto produto do setor. Então, assim, a mobilidade sustentável é necessária, ela é buscada pelas empresas que produzem esses equipamentos que a gente utiliza, e ela precisa ser buscada também por quem oferece os combustíveis para esse segmento. E, por fim, ela também tem que ser um alvo do consumidor, né? E eu acho que esse é o grande desafio do Brasil. Ser o alvo, eu fazer algo em busca de algo mais sustentável. A gente é um país de renda média para baixa, e a gente precisa
a gente precisa ter essa capacidade de fazer essas escolhas, mas sempre pensando no melhor país, né? Então, a gente luta muito para que a gente tenha competitividade igual para igual. Então, recentemente, a gente está observando, né, vários veículos elétricos chineses aí andando pelas ruas brasileiras, veículos que entraram com um nível de tributação muito baixa, né? Lembrando que lá na China há um incentivo estatal muito grande para desenvolvimento, então muito recurso público foi colocado ali, que obviamente dá essa competitividade para esse veículo chinês, e não necessariamente ele está vendendo o veículo pelo custo que ele está tendo, né? A gente sabe que desenvolver mercado se joga em investimentos para você ter esse espaço. Então, a gente está observando aí o retorno da tarifa de importação desses veículos, que é uma coisa muito importante para dar condição de igualdade a essas estruturas. Maravilha, Mário. E, Mário, você tem participado de alguns eventos internacionais, né? E como que você vê essa oportunidade para levar a experiência do Brasil? Bom, além da importância da experiência internacional do Brasil com os seus biocombustíveis, a gente tem um desafio muito grande. Dentro das políticas públicas que a gente adotou e que a gente conseguiu desenvolver, e aí eu tenho que ressaltar, a gente hoje tem diversos congressistas no Brasil que apoiam o setor, que veem valorização, que são votados nas regiões produtoras, e a gente consegue, de alguma forma, organizar todos esses congressistas que puderam, nos últimos anos, dar a cada um, da sua forma, uma contribuição muito relevante. E também os diálogos que muita gente do governo, independente do governo que está aqui, que está hoje, ou os passados, a gente tem uma experiência muito grande realmente demonstrando a valorização. Mas qual que é a importância desse processo todo? A gente colocou em algumas políticas públicas, dentro desse conceito ambiental, a forma da gente quantificar essas emissões. Maravilha. E o Brasil é protagonista numa coisa muito interessante, muito, muito importante que nós criamos, né? Você pega, tem várias formas de você ver emissões. Você pode, por exemplo, pegar um veículo e só ver as emissões por aquilo que sai no cano de descarga. Se for elétrico, não tem cano de descarga. Então, muitos vão chegar à conclusão, então o veículo elétrico não tem emissão. Mas não é dessa forma que a gente precisa ver. Então, olha, o veículo elétrico foi abastecido com uma fonte de energia. Então, a gente precisa ir lá e identificar e saber a origem daquela fonte de energia, né? Então, se você tem um veículo elétrico e está na Europa, em alguns países da Europa, colocou aquele veículo na tomada, provavelmente você vai estar colocando uma energia térmica suja, né, que emite dentro do seu veículo. Então, você tem que ampliar o seu escopo de verificação. Então, primeiro você começa a ir para onde veio a origem da energia que você está colocando, ou a origem do combustível que você está colocando no veículo, né? O que a gente chama de poço à roda, né? Ou seja, você amplia um pouco o horizonte. E o nosso objetivo, a gente conseguiu colocar na política pública, é quando você vai ainda para trás na cadeia. E depois pensa nela para frente também no descarte do produto. Então, como que os materiais que fizeram parte do processo produtivo, né, daquele veículo, de onde eles vieram, qual foi a pegada de carbono, como eles foram produzidos. E, obviamente, aí você tem outros contextos. Se a gente pegar, por exemplo, uma bateria de um veículo elétrico, você tem ali minerais, você tem toda uma situação, ali um processo químico, de alta tecnologia, é verdade, mas é um processo químico. E aí depois você tem que pensar no descarte, né? O descarte do produto que a gente fala, que é do berço ao túmulo. Então, a gente conseguiu colocar isso na nossa política pública, é o primeiro país a fazer isso. E quando a gente vê, por exemplo, a competição e os níveis de emissão da característica desse veículo utilizando etanol no Brasil, um veículo eficiente utilizando etanol comparado com um veículo elétrico, pura bateria, utilizando energia no Brasil, a gente vê que o nível de emissão sob esse contexto do berço ao túmulo são muito parecidos, né? E aí fica aquela pergunta, para que eu preciso mudar? Para que eu preciso criar uma infraestrutura de eletricidade no país todo, com carregadores, com, né, um bocado de coisa que precisa ser investida, e alguém vai ter que botar esse dinheiro. Se eu posso ter com etanol gerando muito mais oportunidades para todos. Então, é um pouco desse debate, dessa discussão dentro do conceito de mobilidade sustentável que a gente traz. E aí é o desafio de mostrar para o mundo que é esse o ponto importante. Então, assim, a forma de quantificar. E o mundo ainda, infelizmente, ainda tem muitos mitos, né? Por exemplo, sobre o Brasil ainda pega a questão do desmatamento.
né, que a gente tem muita tranquilidade de dizer, o próprio Renova Bio, desmatamento zero, as propriedades que plantam a matéria-prima para a produção precisam ter o CAR, né, e a gente está caminhando aí para ter o CAR regularizado, ou seja, a gente está muito tranquilo com relação a isso. E ainda temos, infelizmente, principalmente no mercado europeu, um debate que eu acho que é muito mais ideológico por parte deles e eles não querem ver a nossa opinião, que é a questão do alimento versus combustível, Sim. né? A gente tem uma característica muito, muito tranquila no Brasil, eu acho que isso faz com que muitos países do mundo fiquem com receio do nosso potencial do agronegócio, né? Seja o caso da cana-de-açúcar, que é muito consolidado, da produção conjunta de alimentos com biocombustíveis em áreas que já foram antropizadas há muitos anos. E no caso dos grãos, você tem esse conceito que a gente chama de segunda safra, né? Então, não concorrendo. E o fato também dos dois sistemas a gente produzir formas de alimentos, seja de alimentos para o ser humano ou alimentos para a produção de proteína animal, Sim. né? No caso do DDG, que vem a partir do milho, né? E é muito bacana isso, porque assim, quando a gente pensa nesse ponto, a gente vê a importância de também valorizar um setor que no Brasil emprega tanta gente, né? Traz aí tantos benefícios para a população, porque o setor do agro é algo gigantesco, né? E que move aí também grande parte do país. Sem dúvida, é um negócio interessante. O setor está no interior do país, né? Nós não vamos produzir etanol, açúcar na cidade de São Paulo, na cidade de Sim, Belo Horizonte, Brasília. Nós estamos no interior. E, de fato, no interior é muito difícil, né? A gente desenvolver atividades que agregam tanto valor como isso. Ter uma indústria para um município de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil habitantes, é algo extremamente importante. exatamente. E quando a gente pensa na nossa vocação do agro e a gente tem condição de industrializar o produto do agro, que é um caso nosso, o case de sucesso nosso é a indústria sucroenergética, né? A gente consegue, que a indústria sucroenergética, a nossa matéria-prima está ao redor da Do unidade dia, industrial, exato. então você tem tudo que precisa ali naquela localidade. É diferente do grão. O grão anda. O Sim, grão vem de outra localidade, não necessariamente é produzido ali. Não, a cana, a indústria sucroenergética, você tem essa estrutura. Talvez uma indústria muito parecida com a nossa seria de celulose, senão que você tem a madeira ali no entorno. muito Então, o perto. fato, a gente tem essa facilidade, né, de desenvolver um segmento que gera muita Muitas oportunidade, muita oportunidades, oportunidade. é verdade. André, eu já tive, como assim, 22 anos no setor, eu já vi momentos de boom, momentos de assim, grande crise no Crise. segmento. Aham. Eu já comemorei muitas aberturas de empresas, mas também vi muitos fechamentos. Infelizmente. E, infelizmente, a gente quando vê um fechamento de uma empresa dentro de uma cidade de uma cidade de 10 mil, 15 mil habitantes, a gente sabe que aquilo O ali é o impacto, sustento, né? exatamente. Em muitos casos, nós somos ou o maior empregador, ou a gente só perde para a prefeitura, né? Exato. Para o poder público naquela localidade. Então, a importância nossa de manter aquilo vivo, em pé, é muito grande. É por isso que a gente tem muito cuidado e um desafio muito grande de lutar pelo setor e lutar pelo aquilo que o setor representa. Exatamente. Eu tenho um amigo meu, um deputado federal, que inclusive hoje é o nosso presidente da frente. Ele fala uma coisa, fala assim, ó, eu não defendo o setor, né? Eu defendo aquilo que o setor gera de benefícios para a sociedade, né? Então é uma forma da gente fazer essa leitura que nos traz uma tranquilidade para continuar aí o trabalho. Exatamente. É muito bom esse ponto que você levantou, Mário, porque eu vejo muito isso, né? A gente teve um impacto grande no Nordeste, você acompanhou, né? Empresas que, assim, a gente tinha muitas usinas, né? E hoje a gente tem um número reduzido. E o quanto que isso prejudicou, né? Tanto é que muita gente teve que sair. E isso dá um impacto gigantesco, né? Então, realmente, assim,
precisa de muita responsabilidade para a gente levar à frente, defender o setor e mostrar realmente toda essa importância que o setor tem. E, Mário, esse ano a gente tem a COP30, né? Você vai ter a oportunidade de estar lá e poder... como que você está enxergando, assim, essa oportunidade para este momento? Eu já tive a oportunidade de ir em outras COPs. A COP é um ambiente de diálogo, tá? Existe lá a negociação entre os países e existe o que a gente chama de eventos paralelos, que ocorre seja nos pavilhões dos países, seja nos pavilhões das entidades não governamentais, entidades de classe, que acabam participando e promovendo o debate. E é uma oportunidade, são 15 dias de alta interação entre pessoas de diversos aspectos, diversas opiniões do mundo todo, né? Então é uma oportunidade de diálogo para resolver muitos dos nossos desafios. Então a gente falou na questão do desmatamento, falamos da questão do Food vs Fuel, da questão da própria medição, de como a gente faz essa medição do carbono. Então aí tem diversos desafios que a gente pode trabalhar. Nós vamos estar na COP, o setor, junto com outras entidades de biocombustíveis, nós vamos ter lá um espaço dentro da que a gente chama de Blue Zone, que é o espaço mais nobre do processo. O setor também vai fazer um evento pré-COP. Nesse evento pré-COP, o nosso objetivo esse evento será em outubro, e o objetivo é a gente lançar o que a gente chama da Carta de Belém com os nossos e o evento vai ser lá em Belém, né, obviamente, que vai ser com os nossos objetivos frente à COP. Agora, em termos de objetivos de soluções práticas, né, a COP não é ambiente para trazer soluções práticas. É como se a gente conversasse ou continuasse conversas que foram feitas nas últimas COPs, para que a gente consiga construir e desenvolver com mais informação, né, com a boa informação, parcerias e projetos. E como a gente está nesse ambiente desse mapeamento da demanda, indo e direcionando para outros segmentos, como segmento aéreo, como segmento marítimo, como a questão do hidrogênio, com a questão do blend aí do etanol no mundo, é muito importante que a gente dialogue com os outros, com diversos representantes aí dos outros países. Agora, um desafio é a localidade. Belém não tem uma infraestrutura a mais adequada possível. A gente até está curioso para saber, eu vou estar lá antes da COP para saber de fato se vai ter condição. Mas aos poucos a gente está observando que está todo mundo de alguma forma se acomodando dentro da estrutura. Eu acho que o pessoal, inclusive de Belém, vai sair da cidade para que as outras pessoas possam ir para lá. Então, assim, gente, a COP vai acontecer no Brasil, vai ter uma COP, e é um ambiente extremamente produtivo para que a gente faça os debates importantes para o nosso setor. Que maravilha. E, Mário, a dinâmica do agro no Brasil, você hoje abriu o evento falando sobre isso, né? A gente tem aí grandes vantagens em relação a outros países, né? Isso acaba dando para a gente grandes oportunidades. Comenta um pouco sobre isso. Bom, nessa trajetória profissional, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer muitos lugares, né? E a gente, por ser muito curioso e perguntar bastante, estudar bastante, a gente observa e acaba fazendo um paralelo aqui, um comparativo com o nosso país e as coisas que são boas para a gente copiar ou tentar copiar e as coisas que realmente levam o Brasil a ter vantagem. A primeira questão é quando a gente fala do Brasil como vocação, é importante que a gente tem clima, solo, e aí onde não tinha solo a gente conseguiu resolver porque a gente desenvolveu o solo, luminosidade, água, né? Ou seja, a condição está perfeita. Agora, tem outras questões que eu falo que são coisas extremamente que não precisam valorizar. Por exemplo, cana-de-açúcar. Eu consigo fazer um ciclo no Brasil, um ciclo de 5, 6 anos, na média. E com irrigação eu consigo levar esse ciclo para mais para frente, para 10, 11, 12 anos. E isso é importante, processo. Quando a gente vai
os países asiáticos, a gente vê ciclo no máximo 2 anos. É muito curto. Em 2 anos você tem que trabalhar propriedades pequenas, que dificulta o processo de mecanização. Aqui a gente conseguiu fazer essa transição do corte manual para o corte mecanizado, e o corte manual era feito com a queima da palha da cana, para o corte mecanizado sem a queima da cana. Então, assim, essa evolução ela foi muito mais fácil pela nossa escala. Sim. A gente está no mercado que é muito competitivo, a escala produtiva, né, das unidades industriais é extremamente relevante, importante nesse processo, coisa que seria difícil de desenvolver em outras localidades, porque junto com a escala você precisa ter o campo, né? E o campo tem que responder àquela escala. A gente tem um período de safra mais longo, a gente consegue fazer safra aqui de 6, 7 meses. A gente observa nas outras localidades uma safra pequena de 3, 4 meses somente. Então, assim, é impressionante como que a gente tem essa facilidade e por isso que a gente tem esse custo mais baixo, né? E em tudo, né? Agora, a mesma oportunidade que a gente vê para cana-de-açúcar tem para os grãos, tem para celulose, para madeira, ou seja, está aí posta para tudo, né? E aí os segmentos realmente têm que se organizar para ser melhor do que os seus concorrentes aqui internamente. E também é um trabalho que a gente consegue e está ajudando a desenvolver. E a gente quer, no caso da cana-de-açúcar, que a gente tenha mais variedades de cana-de-açúcar, né, como opção para o produtor rural, para que a gente consiga elevar de fato essa nossa produtividade. A gente está trabalhando forte lá na legislação de cultivares, lá em Brasília, para mudar e dar essa oportunidade para que quem desenvolve variedade tenha um prazo maior de royalty. E falando em mudança de legislação, a gente teve aí algumas alterações, né? Sem dúvida. A política pública, eu como especialista nisso, no campo energético, no campo de regulação, é extremamente relevante. Por mais que muitos, né, defendem um Estado pequeno, um Estado sem interferência, e eu também sou favorável a isso, mas a regulação, em muitos casos, né, as legislações são extremamente importantes para desenvolver o mercado, sempre com o espírito público. Sim. E a gente, nos últimos anos, fez muita coisa, né? Um pouco daquilo que eu já falei aqui está tudo ancorado nessas legislações. Então, a gente trabalhou aí a própria legislação automotiva, né, para adotar essa questão das emissões mais ampliada que eu Sim. comentei. Tem a Lei Combustível do Futuro, que possibilitou o aumento de níveis de mistura. Um mandato de SAF, um mandato de biometano, diesel verde, a questão da possibilidade de captura e estocagem de carbono regulamentada. Isso tudo está dentro do combustível do futuro, né? O Brasil pode chegar até 35% de mistura de anidro na gasolina, que é algo extremamente relevante. Nós tivermos no futuro aí super oferta, é uma possibilidade da gente trabalhar a adoção do 35%, sair de 30% para 35% para assimilar um pouco dessa oferta. Então a gente tem possibilidade interessante aí para frente. Além disso, teve um marco do hidrogênio de baixa emissão, o etanol também está envolvido, o Patem, que cuidou do financiamento. Ano passado resolvemos um problema que era a demanda histórica do fornecedor de cana, que é a questão da repartição dos CBIOS dentro do programa Renova Bio, e aproveitamos para fazer, inclusive, uma melhoria, né, na legislação do programa. Hoje, não cumprir o Renova Bio é um crime ambiental, né? Então, sim, é algo extremamente relevante. Também conseguimos incluir na Constituição brasileira, no artigo ambiental, que os biocombustíveis precisam ter diferenciação tributária sobre combustíveis fósseis, e depois a gente utilizou a regulamentação da reforma tributária justamente para a gente conseguir caracterizar ou mesmo delimitar esse diferencial, né? E com esse objetivo de que, quando a reforma for implementada, a gente tenha não só essa estrutura que eu já comentei da produção de etanol em todo o Brasil, principalmente com a expansão do etanol a partir de grãos, mas também que a demanda seja uma demanda consistente em todo o Brasil, né? Essa é a nossa expectativa a partir do momento que a reforma tributária possa entrar. E vai continuando. Agora o desafio é regulamentar isso tudo. Recentemente nós tivemos o decreto do biometano, que regulamentou o mandato do biometano, que está lá dentro do combustível do futuro. Vai ter provavelmente daqui a alguns meses o decreto do SAF e por aí vai, né?
É muita Muita coisa. mudança, né? Muita coisa. E, Mário, o que falta, na sua visão, para o Brasil se tornar um protagonista nessa mobilidade sustentável? E como que a política pública pode ajudar E na transição nisso? energética também, eu diria, porque eu acho que os desafios do Brasil são desafios para não só para o nosso setor, né? É um Sim, desafio para todos os setores. Infelizmente, é um país onde a gente vive uma questão de renda, que eu já comentei, de renda baixa. Isso impossibilita, por exemplo, essa percepção do conteúdo ambiental, né? A gente sabe que o preço envolve e é muito importante bastante. para toda a população. A gente tem um desafio, né? Infelizmente, ser um país de nível de taxa de juros muito alta, de grande variação de câmbio. Isso acaba atrapalhando muito né? Todo esse rol de Sim, investimentos, né? Então, por exemplo, essa taxa de juros que a gente vive hoje, ela é impeditiva para qualquer tipo de investimento. E a gente sabe que isso está interligado com questão fiscal do governo, gasta mais do que arrecada, e aí precisa se endividar, e aí precisa, para vender a dívida, precisa colocar o juros lá no alto. Então, a gente sabe a dinâmica desse processo e torce para que a gente tenha dentro do nosso processo democrático, gente isso. que possa resolver e ter pelo menos esse espírito de Estado, não o espírito do mandato, Sim, né, para poder resolver esse processo, para a gente tenha mais tranquilidade nesse processo. Porque, como eu comentei, a vocação para produzir o que a gente quiser aqui, dentro da área energética, nós temos. nós temos, Nós temos. exatamente. Eu acho que a gente tem uma facilidade muito grande dentro da transição, porque é um país onde, se nós quisermos ser fortes, como somos hoje no biocombustíveis, nós vamos ser. Se nós quisermos ser forte na energia solar, nós vamos ser. Forte na eólica, nós vamos ser. No petróleo, nós vamos ser. Temos reservas para isso. Se quisermos ser forte até em nuclear também podemos ser. Então, assim, nós temos uma facilidade em termos energéticos muito grande. Hidroeletricidade, né, que hoje é a nossa base da geração de energia elétrica no Brasil, também temos muita condição de fazer isso, seja na grande geração, na pequena geração. Então, a gente tem possibilidade de escolhas. Né? O Brasil, a grande vantagem do Brasil tem possibilidade de escolhas. Isso, Né? tem uma diversificação bastante. E como que a gente pode atrair investimento consistente para o Brasil, né? Hoje se fala das data centers, né? Para processamento de dados, com utilização de energia renovável. Então, o Brasil tem capacidade de ser um país para atração disso. Ou seja, nós temos muitas facilidades, muita potencialidade. E eu espero que a gente consiga também evoluir também, quando a gente está falando de geração de energia, da possibilidade, inclusive, de incluir o etanol em motores estacionários, a produção de energia no ano todo, em termoelétricas mais verdes, né, ou menos emissoras. Então, ou seja, a gente tem uma condição muito Tem forte um leque muito grande, né, Mário? então o Brasil, assim, dentro dessa área, você fala assim, o que o Brasil tem de diferencial dentro do mundo? A nossa capacidade de agricultura, a nossa capacidade de mineração, né, a possibilidade de Sim, somente minério de ferro e outros minerais também importantes, né, e a nossa capacidade de produção de energia limpa, né, assim, é um pouco do que o mundo procura em quanto é canto, né? exatamente. Mineração, se fala muito em terras raras, temos também. Na questão da energia, se busca uma forma limpa e Limpa, renovável renovável, de produção. cada vez E mais. agricultura tem a ver com alimento, que é segurança. Então, é segurança energética, segurança alimentar no processo. Então, a gente tem tudo para dar certo. Tudo para dar Né? certo, E é exatamente. claro que a gente tem que fazer acontecer, né? E a gente espera fazer parte disso. E com certeza, já está fazendo aí um papel bem importante, Mário. E, Mário, a gente ficaria aqui horas falando, como disse o Rui hoje pela manhã, né? Tem muito assunto, mas olhando, quando você que já está aí há tanto tempo no setor, é, quando você olha para trás e vê a tua trajetória, né? Nosso setor era de um jeito há 22 anos atrás, e quanta conquista que teve
Qual a tua percepção? Ó, primeiro, quem está nesse setor, em pouco tempo, agrega uma característica muito grande, que é a resiliência. Sim, Então, isso nos molda. E é claro que a gente, assim, ninguém faz nada sozinho. Então, o fato da gente ter sempre pessoas muito importantes que fizeram, cada um da sua forma, a história desse segmento, né? A gente está falando de 100 anos de história do etanol, 50 anos de pró-álcool, um pouco mais de 20 anos aí do carro flex. Então, ou seja, a gente tem possibilidades assim enormes e muita gente que agregou valor, né? Algumas estão ainda entre nós, outras já se foram. Então a gente tem essa possibilidade de continuar essa fase, né? Esse crescimento sempre com respeito ao passado, fazendo o trabalho necessário no presente. E tentando enxergar o que pode acontecer no futuro. Então, acho que esse é o ponto. maravilha. E para finalizar, Mari, você falou que hoje você dá aula, né? Qual seria o recado que você daria para quem tá, né? Quem tem esse desejo de entrar no setor, quem tem essa perspectiva de trabalhar, de fazer um bom trabalho, né, de buscar soluções? Nós temos um setor que tem mudado bastante. O próprio agro brasileiro tem se profissionalizado. Você E muito, pega a forma nossa de financiar, né? Como é que era o financiamento do setor rural brasileiro. Ainda tem boa parte daquela estrutura antiga, mas hoje ela é muito maior, né? Então tem oportunidades no mercado financeiro, oportunidade no mercado de produção, da porteira para dentro, nós temos a área agrícola, a indústria. Eu acho que a gente tem que mudar essa percepção e essa cultura da inovação dentro do segmento. É importante que a gente dê um passo adicional, sim, sempre pensando, não utilizando mecanismos, inclusive públicos de financiamentos, que estão por aí e podem ser utilizados, né? A gente tem que monitorar e incentivar que isso possa acontecer. Então tem muita coisa para fazer dentro desse segmento, né? E eu tenho certeza que nós vamos ter muita coisa boa no futuro. Só um pouco que a gente falou aqui, a gente falou de mercado de aviação, marítimo, desenvolvimento de motores, uma série de coisas, máquina agrícola entrando nesse segmento, é um campo enorme de gigante, possibilidades, gigante. né? É Então, verdade. fora da questão da agricultura, né? Há alguns anos atrás nem se falava de biológicos, agora fala muito de É biológicos. verdade. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode agregar e eu acho que o setor está aí para gerar oportunidade para todos. E a gente trazendo aí essa ideia que você falou agora, o próprio etanol de milho, né? Que é uma novidade aí, né? Que vem ganhando mercado. É dinâmica, né? Em menos de 10 anos saiu do zero para Pois é. 30%. Então, vamos ver como que no Brasil as coisas podem acontecer, né? Eu citei aqui quem que pensou que o Brasil podia exportar 35 milhões de toneladas de açúcar há Exato. alguns anos atrás. O Brasil dá a resposta necessária em alguns segmentos. Às vezes ela é um pouco mais demorada que é necessária, né? Então, mas ela vem, né? E eu acho que a gente tem muitas coisas boas para poder conversar. O grande desafio, como diz, é permanecer tudo no equilíbrio, né? Sim, Equilíbrio que é importante também na nossa vida, né? é Então, que verdade. é o segredo de um monte de coisa. Então, o grande desafio é o equilíbrio. É isso E é aí. isso que a gente procura, como líder, né? Deixar as coisas, ou tentar deixar as coisas de forma equilibrada. Que maravilha. Muito obrigada, Mário. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Fiquei muito feliz em receber. As portas do Hoje Podcast estarão sempre abertas. E, mais uma vez, peço para que vocês compartilhem esse conteúdo para que a gente chegue num número maior de pessoas. Curtam a página, comente, porque faz toda a diferença no nosso trabalho. E a gente finaliza por aqui.